Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, pelo Senhor me conceder este privilégio de estar aqui junto ao Teu povo, o qual o Senhor resgatou de um modo vil, um modo fútil de viver, para estar reunido como povo santo, para render graças a Ti, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Tamanho tem sido as Tuas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agora o Senhor nos assenta agora nas regiões celestiais em Cristo, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Ó Deus, abre o coração do Teu povo, usa-me nas Tuas mãos, Senhor, para que junto com eles, todos nós venhamos a louvar e exaltar o Teu santo nome, porque és digno de toda a honra e de toda a glória. Eu dou graças, Senhor, por tão rico e maravilhoso privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje de manhã, pela manhã, nós estudamos o 25º ponto da nossa confissão de fé, que trata da doutrina da igreja. A igreja, o povo de Deus, e nós aprendemos, e o texto de Efésios foi muito citado, a igreja, o povo de Deus, ela se trata de dois conceitos, a igreja visível, a igreja invisível. A igreja visível, aquela que está em todo o mundo, no decorrer de toda a história, o número exato dos eleitos de Deus, que já foram chamados mediante a pregação do Evangelho, os que são chamados agora e aqueles que virão a ser chamados futuramente pela pregação do Evangelho, a qual esse mistério o Senhor agora deu à sua igreja, que é a plenitude do corpo de Cristo, aquele que enche todas as coisas. A igreja recebeu esse dom, esse ministério de pregar o reino de Jesus Cristo, de avançar o reino anunciando as boas novas, e as boas novas é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós aprendemos que o cabeça da igreja é Cristo. Nós estávamos em Adão. Hoje de manhã nós tocamos muito nesse assunto, e aqui um reforço, Paulo ele vai tratar disso, de maneira que dos versos de 1 a 3, ele vai tratar daquela doutrina que nós conhecemos como sendo a depravação total. A depravação total, aonde não tem judeu, não tem gentil, não tem servo, não tem senhor, que não estava debaixo da condenação e do peso do pecado. Todos nós andávamos em fila para a condenação e para o inferno, porque isso nós pegamos com as nossas próprias mãos em Adão. Então o apóstolo Paulo, ele vai chamar a consciência da igreja para quem nós éramos, e depois dos versos 4 em diante, ele vai apresentar o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus, que foi operado em Cristo fisicamente, e nos trouxe junto com Cristo para uma nova vida, para andarmos no Espírito, dando frutos para o louvor e para a glória de Deus. E não tem como você não lembrar dos textos do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, sempre em caminho para a terra prometida, em todo o levante de acampamento, Moisés falava: lembrai-vos de onde vos tirou o Senhor. Nós não devemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. E o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 já apresentando, bem breve, ele está numa prisão, ele está preso, mas o seu amor pela igreja. Paulo é um pai, ele pregou esse evangelho que ele vai dizer que é o meu evangelho, porque Paulo está em Cristo, ele é chamado como um procurador para falar e ter atitudes em nome de Cristo. Ele é um embaixador em cadeias para fazer conhecido os mistérios agora conhecido por meio dos seus santos apóstolos, a sua igreja, aos fiéis chamados para serem santos. E ele, dos versos de 3 até o verso 15, 14, ele desenrola aquele mistério da eleição, da predestinação, o selo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso penhor, a segurança que nós temos de estarmos em Cristo Jesus e vivermos para o louvor da glória de Deus. Dos versos 15 até os versos 23, ele se coloca de joelho em amor e ora para que a igreja tenha espírito de conhecimento no plena revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que fazem vocês agora parte de um corpo santo, fazem parte da igreja de Cristo, assentado nas regiões celestiais. E as regiões celestiais é esse momento solene onde nós nos encontramos, região celestial que o mundo não pode se assentar. Não pode, porque para eles isso é loucura, para ele essas coisas são coisas fúteis e banais, mas Paulo vai agora nos chamar a atenção que todos nós andávamos de igual maneira. Esse ponto da doutrina, ela nos humilha. Quando Moisés fala para o povo: não deixai-vos esquecer de onde vos tirou o Senhor, da terra da servidão, assim agora o apóstolo Paulo nos chama a lembrarmos de onde nos tirou o Senhor, nos humilhando, para que todos nós, nos colocando na presença do Senhor de joelhos dobrados,
Demos glória somente a Ele, porque é Ele o cabeça da igreja. Como nós bem hoje de manhã desenvolvemos todo esse pensamento, aprendendo que um corpo que está sujeito a uma mente insana e louca, ele pratica todo tipo de imundícias, imoralidades, trazendo destruição sobre si mesmo e aqueles sobre quem ele está em cuidado. A gente pode pegar um exemplo dos nossos filhos, os filhos que não obedecem aos pais, e só trazem o quê? Desonra para o seu cabeça, que é quem? Os pais. Ele vai desonrar a família, ele irá praticar coisas vexaminosas, coisas que vão levá-lo à condenação. E assim é o corpo de Cristo antes da nossa ressurreição com Cristo, quando nós estávamos andando no mundo e em pecado. E ele vai começar afirmando que ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós somos chamados lá no Gênesis, em Adão, quando todos nós em Adão pecamos diante do Senhor e imediatamente viemos a andarmos para aquilo que não fomos feitos. Desviamos do propósito que era viver louvando e glorificando a Deus em todas as coisas, aonde ele dá aquele mandamento cultural, social para o povo de Deus: tenham dominem sobre todas as coisas. E o Senhor ali quer dizer o quê? Vivam para o louvor da minha glória, porque tudo isso eu vos dou de forma abundante. Mas pareceu pouco para nós, porque nós estávamos em Adão. É importante sempre frisarmos isso, e nós preferimos o ser igual a Deus. Pecamos diante do Senhor e morremos. E nós começamos agora a andarmos em misérias, em iniquidades, e todos nós fugimos da presença do Senhor. Aquela comunhão que tínhamos com Deus agora já não existe mais. Ela não existe, porque andamos na iniquidade e no pecado. E todos nós agora mortos andamos em fila, que é o que ele vai tratar no verso 2. Ele diz que nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo. Maldita é a terra por vossa causa. Por nossa causa, a terra se tornou maldita e todos nós andávamos em fila única, como que escravos com corrente nos pés, caminhando para a sepultura, caminhando para a morte, e muitas das vezes com um sorriso nos rostos. Muitas das vezes nós chamávamos as pessoas para andar nessa fila junto conosco, e o mundo continua nessa fila. O mundo continua acorrentado, escravizado ao pecado, e aquele que os conduz até a morte é Satanás. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ontem mesmo eu estava assistindo o filme, e num determinado momento tratou dessa questão da escravidão. Homens acorrentados, algemados, e homens a cavalo iam atrás chicoteando. É o exemplo perfeito da maneira como vivíamos no mundo. Nós éramos movidos pelo nosso coração corrupto, enganoso, que almeja satisfazer as vontades do nosso coração corrupto, aonde Satanás agora usa esses vasos de ira, dignos da ira de Deus, para ser os seus servos, para praticarem todo tipo de imundícia e iniquidade, para aumentar a blasfêmia diante do nosso Deus. E assim andávamos nós, todos nós. Todos nós. Essa doutrina da depravação total, ela nos despe das nossas pretensões de boas obras. Mas eu não fazia isso, mas eu não era assim. É claro que não. Nós olhamos para o mundo e vemos muitas pessoas que não creem em Deus, desprezam o Senhor da glória, mas se colocam em cima de uma moralidade. Eles batem palma para si mesmos, esperam o aplauso dos homens, e com isso eles agem com iniquidade para com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala, mas que eles, rejeitando a revelação de Deus, eles pervertem a verdade. Perverter a verdade é perverter a moral para com o meu próximo. Mas eu me ensoberbecer na minha condição moral, eu ajo como iniquidade. A iniquidade, ela destrona o Rei da Glória, dizendo: eu não preciso de Deus. Por que você me chama ao arrependimento? O que eu fiz de maus? Olha para mim, sou muito melhor que muito crente aí. Eu sou muito melhor do que muito homem que se diz santo. Será? É por isso que o apóstolo nos chama a discernirmos quem nós éramos, para que não haja em nós coração soberbo diante do Senhor, porque todos nós andávamos em fila, em caminho à sepultura, e sendo mulas de Satanás.
éramos escravos do pecado e caminhávamos em direção à sepultura com um sorriso largo no rosto, sendo vasos da ira, servos de Satanás e caminhando para a sepultura. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos das obediências. E eles são hábeis em praticar as suas obras. Eles preparam laços, eles inventam males, praticam males e assim chamam para que as pessoas continuem a praticando a iniquidade e continuam caminhando para a sepultura, porque dia após dia desprezam a graça e a misericórdia do Senhor. Que a cada nascer de sol, cada nascer do sol, a cada manhã é o Senhor concedendo tempo para que eles venham ao arrependimento. Mas é impossível. Por que não vêm ao arrependimento? Porque estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Estão acorrentados em fila única, caminhando para a sepultura, e servos de Satanás, caminhando para a morte, assim como nós também éramos. Ele nos deu vida, o Senhor Jesus Cristo, quando nós estávamos nessas exatas condições. Somente Ele pode libertar o que se encontram em tal cativeiro. Somente Ele pode nos libertar. Se não for pelo poder de Deus, se não for pelo poder de Cristo Jesus, a humanidade continuará caminhando para a sepultura e para a condenação. Paulo nos chama a atenção para isso. Nós andávamos nesta fila, fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, o qual sorveu parte da ira do inferno por nosso favor. A ira que foi derramada sobre ele era parte do inferno que nos cabia. Pela graça sois salvos. O povo de Deus é chamado a esta consciência de quem nós éramos. Olhem bem os caminhos em que vocês andaram, olhem para a vida que vocês levaram, e olhem agora para Cristo Jesus, o Senhor da glória, que nos despiu das nossas imundícias, nos cobriu quando nós estávamos purulentos, cheios de chagas e feridas, com as nossas vergonhas à mostra. Ele nos cobriu com o manto da sua glória, com o sangue santo, o Filho de Deus nos resgatou. Verso 3, Paulo diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Os estudiosos dizem que aqui, quando Paulo diz todos nós, ele está se dirigindo a quem? Aquele que era o povo da aliança, aquele que é o povo judeu, que queria engessar o Deus, o Santo de Israel, como sendo o único Deus, somente dele, quando a promessa havia sido dada lá no Gênesis. Porque serás luz para os gentios me louvarão, os gentios esperarão por mim, mas os judeus, colocando-se num pedestal de santidade, achando-se eles melhor que os demais povos, foram desobedientes ao mandato do Senhor. E nós temos aqui um homem que ele mesmo vai falar a respeito dele, lá em Filipenses, como sendo judeu de judeus, hebreu dos hebreus, quanto à lei, um fariseu, um homem zeloso da lei, um homem que se sobressaía na sua pouca idade, e há muitos outros estudiosos da lei, ele se sobressaía. Faz lembrar Lutero vai dizer que se tinha um monge que poderia alcançar o céu pelas suas boas obras, por ser um homem zeloso pela doutrina, porque ele se flagelava, se autoflagelava, dormia ao relento para conseguir o favor divino, mas pecava contra o Senhor da glória, porque não é pelos méritos, não é pelas obras de supostas piedade que o homem alcança o favor divino, mas é Deus que na eternidade nos amou, e não me pergunta como, eu não sei, Ele nos amou. Nós como humanos, nós olhamos para aqueles que praticam a iniquidade, e aqui eu quero deixar claro, eu não estou aqui fazendo vista grossa para os pecados, para os crimes que a humanidade comete, são passíveis de punição, e se possível de morte. Por isso o Senhor instituiu as autoridades, para isso o Senhor instituiu as autoridades. Mas nós costumamos olhar para essas pessoas e nos colocarmos em posição de melhores que elas. Costumamos olhar para as pessoas que praticam pecados hediondos e dizemos: não, ainda bem que eu não sou assim, nós éramos piores, porque destronávamos o Senhor da glória, andávamos em jactância e arrogância, escravos do inferno, caminhando para a perdição. Paulo está falando à igreja de Cristo, ele está chamando a consciência da igreja. Olha bem
quem vocês eram. Olha bem a maneira como vocês andaram, porque era exatamente assim que nós também andávamos. Esse homem perseguiu a igreja de Cristo, pensando ser zeloso pelo Deus de Israel. Ele matou, ele perseguiu, ele colocou muitos em cadeia e se gloriava na sua posição. Por isso ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O Senhor Jesus Cristo, quando encontrava com os fariseus, descascava eles dizendo: hipócritas, mestres da lei hipócritas, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. É uma igreja do Antigo Testamento. Mas em quem estava se baseando essa igreja? Em quem estava revestido essa igreja, a qual Paulo fazia parte? Que ele vai dizer: nos quais nós também andávamos outrora, fazendo a vontade da carne. Porque era única e exclusivamente o que eles faziam. Andavam na soberba da carne, na soberba da sua posição social, na soberba das suas posições eclesiásticas, para poderem praticar todo tipo de imundícia e com isso descumprindo a lei, sendo eles mesmos filhos da ira como os demais. Como os demais. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aí ele se inclui e inclui toda a humanidade. Hoje de manhã nós entendemos a respeito disso. Hoje nas igrejas as pessoas ainda esperam uma salvação de Israel, mas a salvação de Israel é mediante a igreja, a pregação do evangelho. Muitas pessoas estão idolatrando o povo judeu. A salvação vem dos judeus, mas não se refere a um povo étnico, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Israel foi luz para o mundo, sim, para anunciar a mensagem do evangelho, para pregar o Deus de Israel a todos os povos, mas levantaram um muro da inimizade, achando-se eles mesmos em superioridade. Ele coloca dessa mesma forma, quando nós estudamos o texto de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele vai pegar tanto o gentil, pagão, totalmente idólatra, entregue aos desejos da carne. Depois ele vai pegar o moralista, que faz parte de dois grupos, faz parte do judeu religioso e faz parte do pagão, que também é moral, se coloca na sua moralidade, agindo com iniquidade contra Deus. E depois Paulo, ele coloca todo soterrado debaixo do pecado e da ira, para que a graça de Deus prevaleça sobre todos, aonde ninguém se coloque de maneira soberba diante do Senhor, achando que tem algum mérito diante de Deus, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e muitas das vezes nos achando que estávamos em uma posição de favor diante de Deus, e muitas das vezes nos achando que nós, por pertencermos a um clube eclesiástico, uma suposta igreja, merece favor divino. Merece favor divino. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filha da ira, como também os demais. E assim como em Romanos, no final do capítulo 3, no verso 21, ele traz aquele mas. Mas, esse mas, geralmente quando a gente ouve esse mas, a gente fica com os dois pés atrás. Mas é nesse mas que Paulo apresenta que a graça de Deus vem sobre toda a humanidade. É nesse mas que, se nós parássemos aqui nesses versos, todos nós sairíamos daqui confusos com relação ao que Paulo apresenta como a salvação em Cristo Jesus. E ele apresenta agora esse mas de que pela a graça de Deus, num amor eterno, lá na eternidade, em Deus Pai, que nos amou e nos elegeu antes da fundação do mundo, e nos predestinou para sermos adotados pelo meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça somos salvos. Aonde está o nosso mérito? Aonde está o nosso braço na obra salvífica, na obra de Deus? Ela não está. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo, Ele nos deu vida
pela graça sois salvos. E o verso 6 tem ligação direta com o verso 19 da oração que ele faz. Quando lá no verso 19 do capítulo 1 ele diz: e qual a suprema grandeza na revelação para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais em Cristo. Tem relação direta com o verso 5 do capítulo 2, onde diz que onde estávamos nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando Deus envia o seu Filho, o Cordeiro de Deus, morto lá antes da fundação do mundo, ele nos justificou dos nossos pecados. Com Cristo fomos sepultados, com Cristo fomos unidos na sua morte, para que na sua ressurreição, o poder que ele exerceu em Cristo Jesus, com Cristo nós viéssemos à vida. E essa transformação que ele operou em Cristo, ele operou em cada um dos membros do corpo da igreja do Senhor, de dentro para fora. O que ocorreu aqui é algo cósmico, cataclísmico, é algo sobrenatural, é algo que a mente humana não entende. Ele nos ressuscitou com Cristo, nos trazendo a vida. Vida com abundância, vida que agora discerne os tempos, vida agora que discerne a glória de Deus, a majestade do Senhor apresentada por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Coisas estas que o mundo ignora e não pode ter acesso, porque para eles é loucura. Mas agora, irmãos, transportados das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, o qual exerceu esse poder ele em Cristo, ele nos coloca agora sentados nas regiões celestiais, para que todos nós venhamos a sorver esse genuíno leite de vida, que é a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos edifica, para o louvor da glória de Deus em Cristo Jesus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Todo crente, ele almeja, ele sonha, ele tem aquele desejo no seu coração, ele quer buscar aquela pontinha de como será na glória, quando estivermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós, eu costumo pensar que todos nós estamos como Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E o Senhor: Filipe, eu estou com vocês há todo esse tempo e você está perguntando: mostra-me o Pai. Irmãos, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Quem participa desse banquete, quem se assenta nos bancos da igreja com sede e vontade de aprender mais e mais e assim conhecer o seu Senhor e com ele ter o quê? Comunhão. Comunhão essa que foi perdida lá no Éden e de lá seguiu-se escravidão e morte. Mas agora o poder o qual ele exerceu em Cristo Jesus, trazendo a vida e nos assentando agora nessas regiões celestiais em Cristo, como não exultar? Como não nos alegrarmos no nosso Senhor por esta tamanha graça, por tamanha salvação? Salvação essa que não tem boa obra que o mundo faça. As pessoas estão ano após ano pulando onda de mar, vendo horóscopo, procurando uma saída para os seus pecados, porque a graça de Deus ainda nelas, pela sua graça, ainda eles têm os vestígios da presença do Senhor, de maneira que se sentem mal pelos seus pecados, mas não conseguem se ver livres. Quantas são as pessoas presas em vícios, escravas da sua mente, escravas da vontade da carne, e não conseguem se libertar, mas em nós foi operado aquele poder que trouxe Cristo da sepultura, porque era impossível que a morte o detivesse, porque Ele é santo, não cometeu pecado nenhum, mas a Ele foi imputado a nossa iniquidade, para que em nós fosse imputada a justiça divina. Pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus, nós fomos salvos. E agora nós estamos aqui, assentados às regiões celestiais em Cristo. E é muito tão triste havermos, às vezes, muitas das vezes nós vemos que a igreja não tem consciência do que é o culto. A igreja não tem consciência do que é o momento do culto. Um momento solene onde a igreja se reúne para prestar louvores, cânticos e ações de graças a Deus e ser ainda agraciado pela sua palavra.
que nos alimenta e nos fortalece e nos traz memória de onde Ele nos tirou e qual o caminho para o qual Ele tem preservado para nós, dos quais agora nós já participamos em Cristo. É somente em Cristo que nós temos acesso a essas bênçãos maravilhosas, a qual o Senhor agora nos revela por meio da palavra de Deus. E juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros, porque o poder de Deus operou sobre um povo mau, um povo iníquo, para que todos olhassem e glorificassem a Deus, porque o poder de Deus tem demonstrado na vida de assassinos, psicopatas, pessoas imorais, as quais o Senhor trouxe da sepultura para glorificar a Deus, e o mundo vê. O mundo olha para nós e ele viu quem nós éramos, e ele vê quem nós somos, e o nome de Deus é exaltado, e isso é mostrado nos séculos que virão. Ele transformou um psicopata, um assassino, um perseguidor da igreja, chamado mestre da lei, agora para pregar a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele fez comigo, fez com vocês. Muitos olham para mim até hoje e falam: até onde vai esse teatro? Muitos olham para mim e ainda falam: até quando vamos ver vai se permanecer nessa vida aí? É o poder de Deus que opera, e opera no decorrer da história. O Senhor não chamou homens de grandes posições, não chamou os moralmente aplaudidos pela sociedade, mas chamou o quê? Vim chamar a doentes. Eu não vim chamar sãos, porque o mundo pensa que está são, mas o caminho deles é o quê? É morte, é sepultura. Mas Ele chamou quem? Pecadores. Somos aqui os piores da humanidade. Difícil para a igreja ouvir isso. Difícil de ouvir esse sermão. Foi isso que falaram para Jesus. Difícil ouvir essas palavras. E começaram a se retirar, e o Senhor Jesus Cristo disse: vocês também não querem ir? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Eles foram humilhados pelo Senhor da glória. O Senhor nunca procurou volume de pessoas, porque Ele tem o seu número exato. Ele tem o número exato dos seus eleitos. Ele nunca, mas aqui Ele peneira todo aquele que, cheio de si, da sua soberba, agora é despido pela revelação do poder de Deus mediante a pregação do Evangelho. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em Cristo, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé. Não é a fé que é um dom de Deus. Essa é uma reação humana, é uma resposta humana àquele poder que quebrou os grilhões, que nos tirou da sepultura. A fé agora é a resposta operada naquele coração a qual Ele arrancou todo aquele verniz de religiosidade, de moralidade, de justiça própria, nos mostrando a nossa podridão, a nossa iniquidade, nossos pecados, e agora respondemos: eu creio na obra daquele que morreu, que se foi feito maldito por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus. Romanos capítulo 4, verso 25, Paulo vai dizer: porque Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, para que, crendo nele, tenhamos vida. Como nós cantamos, como foi lido na liturgia, guardemos a sua palavra, andemos na palavra do Senhor, louvemos a Deus e almejemos estarmos ligados a Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a fé, muitos têm. Fé, muitos têm em coisas que não salvam, em coisas que são banais. Como eu disse, tem um monte de gente pulando onda, tem um monte de gente vendo horóscopo, mas fé no unigênito, no Filho de Deus, que chama ao arrependimento, esses eles desprezam. Estão pintando um novo Jesus Cristo aí, um novo Jesus Cristo que tem muita gente abraçando, mas não é o Jesus que chama ao arrependimento. Estão muita gente colocando um pôster, camisa de Jesus, camisa de fé, mas não andam no arrependimento, no aquebrantamento diante daquele que é o Senhor da glória, que é o nosso Senhor, que nos livrou de um cativeiro de iniquidade e imundícia. Porque se conhecessem o Senhor da glória, há muito
nós teríamos um avivamento na nossa cidade, no nosso país, e não estaríamos com o mundo na maneira que está, cada vez mais aumentando-se o número dos enfileirados para a sepultura, acorrentados para a morte, escravos de Satanás. A luta do crente é contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Fomos libertos do poder do pecado, mas não da sua presença. O demônio não nos toca, mas ele não mede esforços para transformar a nossa vida a pior possível. A nossa luta, irmãos, é constante. É constante. A nossa luta é na carne, a nossa luta é na mente, a nossa luta é no nosso ego. Nós temos que estar firmados em Cristo. Por isso Paulo lembra quem nós éramos, quem nós somos agora em Cristo Jesus. Não é por obras, não é pelo eu faço, eu deixo de fazer. A doutrina que nós estudamos a respeito da igreja, a qual Paulo enfatiza, todos nós recebemos graça sobre graça, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que a igreja de Cristo não fique como vivia, sem pastor, abandonado no mundo, mas ele concedeu dons aos homens, para que a igreja esteja alicerçada na verdade, e a verdade é a sua palavra, é o evangelho de Cristo, sem o qual eu não dou um ano, eu costumo sempre dizer isso, para essa igreja estar passando sal grosso na porta, vendendo rosa ungida, e começarmos a fazermos mágica aqui dentro. Se nós desprezarmos a palavra do Senhor, não permaneceremos na presença de Deus. Por isso devemos também trazer em memória de quem nós éramos, aonde o Senhor nos resgatou e aonde Ele nos colocou assentados. A tua graça nos basta. Ele nos libertou da sepultura e da morte. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, fomos feitos em Deus. Somos poema do Senhor. Nós somos obras de Deus. Eu não estou aqui querendo massagear o ego de ninguém. Não tem aqui mais bonitinho não. Ninguém aqui é o queridinho de Deus não. Quando eu digo que nós somos obras de Deus é porque não houve envolvimento nosso. Não tem nada nosso. Ele nos despiu de toda a soberba. Porque somos feitura dele. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Morremos juntamente com ele na cruz. Esse é algo maravilhoso que ocorreu misteriosamente na história, no momento, no tempo e no espaço, aonde ele validou todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, porque é impossível que o sangue de bodes e carneiros pudessem perdoar pecados, purificar pecados. Ele validou a fé daqueles que se aproximaram da presença de Deus, oferecendo um coração aquebrantado. Disso se alegra o Senhor. E hoje nós somos chamados a participarmos da mesa do Senhor, despidos de qualquer posição de moralidade. É como o reverendo Alan sempre costuma dizer, não tem a ver com nós, tem a ver com a obra de Cristo. Nos aproximemos da mesa do Senhor com um coração aquebrantado, porque somos obra dele. Ninguém aqui se moldou, é costume, nós vemos, né, aquele desenho da pessoa esculpindo a si mesma. Não, isso aí é filosofia humanista, isso daí é soberba humana, de achar que pode se salvar a si mesma. A nossa primeira boa obra foi se fugir da presença do Senhor, porque ouvimos os passos dele no jardim. Muitos hoje ao ouvirem a pregação do evangelho, correm, porque preferem o quê? O esculpir a si mesmo. Mas aqui Paulo ele finaliza esse ponto dizendo que nós somos obras de Deus, feitura dele, para andarmos nas boas obras, as quais ele preparou de antemão. Então agora a gente entende da onde nós fomos tirados. Que poder operou na vida da igreja para colocar nas regiões celestiais em Cristo, a qual todos nós agora estamos assentados. E não houve um só movimento nosso, foi obra de Deus. Pela graça somos salvos, pelo poder de Deus nós nos movemos, porque é Ele quem opera em nós o tanto querer quanto o fazer. E se nós não sentimos Deus mover a nossa vida, que nós venhamos a clamar, a orar, Senhor, dá-me do Teu Espírito. E eu não estou aqui ensinando batismo com o Espírito Santo, porque não tem crente que não é batizado pelo Espírito Santo. Eu estou ensinando aqui o que o Paulo ensina, para que nós tenhamos o quê? O Espírito com E maiúsculo de revelação, de conhecimento, no pleno conhecimento da vontade de Deus, que é o Espírito pelo qual nós fomos selados, assim que ouvimos a palavra do Evangelho e cremos. Que nós possamos, irmãos, colocarmos na presença do Senhor, sendo gratos,
que não falte na nossa boca oração de ação de graça, que não falte nos nossos lábios, no nosso coração, um coração que agradece ao Senhor constantemente pelas bênçãos concedidas, porque isso que nós estamos para participar e participamos agora é privilégio. É privilégio. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Eu gostaria de orar com os irmãos, amém? E assim passar a palavra para o reverendo Antônio, que estará fazendo a ministração da ceia do Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, ó Deus, por tão rico e maravilhoso privilégio de ouvirmos a tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor nos traz a memória da onde o Senhor nos tirou, ó Deus, nos tirou da sepultura, da escravidão do pecado, de filhos, ó Pai, da ira, de escravos de Satanás, para agora estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque somos feitura do Senhor, somos obra do Senhor. Não houve nenhum envolvimento nosso, ó Deus, mas pelo Teu Santo Espírito operando em nosso coração, nos abrindo o entendimento, nos mostrando, ó Deus, a Tua glória, a Tua majestade, corremos para Ti, porque estávamos em caminho à morte. Ó Senhor, venha moldar as nossas vidas, moldar os corações dos irmãos que aqui se encontram, fortalecendo-os no Espírito, ó Deus. Que todos nós venhamos à mesa do Senhor despidos, porque não tem a ver conosco, mas pela Tua obra na cruz do Calvário. Não há mérito em nós. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti, Senhor. És o nosso Senhor, és o nosso Salvador. A Ti louvamos, a Ti adoramos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço por este tão rico e maravilhoso privilégio. Em nome de Jesus. Amém.